A lua nova está nascendo. Não me sobra outra escolha. Tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos falar mais sobre um herói do League of Legends e hoje nós vamos falar sobre a Diana. Como é feito aqui no canal, quando a gente fala sobre os heróis de League of Legends, a gente começa falando um pouquinho sobre as skins, um pouco sobre as minhas primeiras percepções, depois a gente fala sobre a biografia e depois a gente encerra com os contos. Uma coisa interessante especificamente sobre a Diana é que aconteceu de eu já ter gravado anteriormente. Quando eu fui editar, o episódio totalmente ficou corrompido e agora eu já sei das histórias, já sei das coisas, então eu vou ter uma visão um pouco diferente das skins da Diana agora. Então, caso vocês achem mais legal esse novo formato aqui, que eu vou mostrar para vocês, que eu vou já trazer algumas informações a mais, porque eu já li anteriormente, porque eu já gravei o episódio, deixe aqui nos comentários que vocês preferem essa análise um pouco mais completa. Mas se por acaso vocês acharem que preferem mais as minhas primeiras impressões antes de saber, eu continuo mais ou menos como está nesse mesmo formato, primeiro as skins e depois os restantes, tá? Então, caso vocês já saibam qual é o próximo herói que vocês gostariam que entrasse nessa listinha, deixe aqui nos comentários, manda pelo Discord ou pelo Instagram qual é aquele personagem que vocês gostariam, tanto que esse aqui é a pessoa que pediu a Diana, e sempre quando a pessoa pedir o herói, ele entra na listinha e é dedicado aqui pra vocês, beleza? Então, bora lá conversar um pouquinho sobre as skins da Diana. Então, pessoal, começando aqui especificamente já pela skin clássica, né? A gente já percebe várias coisas interessantes, porque para aqueles que já leram tanto a biografia quanto os contos da Diana, percebe que ela tem a morfologia, a cara dela, a cor de cabelo, tudo é diferente. Então a gente percebe que quando ela está agora com esse formato do símbolo dos lunares na sua testa, a sua morfologia muda, o seu formato muda, trazendo toda essa referência do cabelo branco, por causa da questão da lua. Tem essa lua crescente, tanto na testa, também associado à lua cheia, uma bola mais uma lua crescente, e também a espada da lua crescente, e você percebe que tem diversos elementos de lua crescente entre um ponto e outro nela mesma, mostrando não apenas o quesito de agressividade das pontas, onde existe esse quesito mais de poder, esse quesito mais de força, mas também existe uma relação direta com as vertentes e fases da lua. Algumas pessoas, algumas crenças consideram que cada fase da lua representa alguma ação, energia ou propósito. Sendo a lua cheia, o início, sendo a lua nova, o início, a lua crescente, o desenvolvimento, a lua cheia, o seu ápice, a lua minguante, sua introspecção, até chegar novamente no renascimento na lua nova. Então, considerando que a lua cheia seria o ápice, onde mostra a lua cheia na testa dela, e a lua crescente mostrando esse crescimento e desenvolvimento até o ápice da lua cheia, que se encontra da lua crescente com a lua cheia na ponta, isso é algo que é trazido muito forte. E se percebe também na construção que existe um símbolo que parece ser Solari, lá na ponta, aqui lá na ponta, no meio da imagem, mostra esse quesito. Uma coisa interessante é que a centralização dela está para a direita, ela está um pouco mais para o canto, não está centralizado. E quem está centralizado é o símbolo do solar, além de estar centralizado, está mais para cima. Quando você pega o mapa mundi, a gente pensa assim, considerando que o mundo é redondo, por que no nosso mapa mundi a Europa está no meio e em cima? Porque quem começou os primeiros mapas que são utilizados hoje foram os europeus. Então, considerando que eles consideram-se o centro do mundo e superior aos outros, então o mapa está no meio e para cima, principalmente a Europa. Considerando essa premissa, a gente pode considerar que com a imagem que era representar essa soberba, esse egocentrismo que existe nos solares, mostrando centralizado, porém superior, fazendo a mesma referência com o mapa mundi que nós temos hoje. Então é bem legal porque mostra as relações diretas que, apesar do elemento sombra estar muito forte no canto da imagem, o elemento luz, porém a luz da lua, não a luz do sol, é algo que reflete diretamente
com a Diana. Então é bem legal porque você percebe diversos elementos que trazem referências diretas sobre lua, crescimento, transformação, fase da lua, morfologia, tudo isso apenas com a parte mais primária dela. Aqui nós já temos a Valkyria, né, a Diana Valkyria Sombria. As Valkyrias são consideradas guerreiras nórdicas, que muitas vezes estão representadas como que tem as asas, capacete com asas, ou em cavalos alados, meio que em Pégasus. Então mostra diretamente essa relação das penas dos cavalos, porém não existe um cavalo, como se ela tivesse ceifado de alguma forma. Em algumas mitologias, como por exemplo na mitologia grega, o Pégasus, ele pode ser morto de uma maneira muito drástica e muito sanguinária, e um ritual faz com que ele se torne um pesadelo, que são os Pégasus negros, que também possuem a capacidade de voar mesmo sem asas. O Cavalo do Vingador, para aqueles que conhecem Caverna do Dragão, ele é um pesadelo. Então mostra que existe esse elemento forte da referência de um possível pesadelo, pelo fato das penas do Pégasus, porém a relação direta com os Pégasus negros como os pesadelos. Só que o detalhe é que uma coisa que a Riot gosta bastante é trazer o elemento roxo, não o preto, mas sim o roxo, como algo simbolizando o sombrio, apesar de ser espiritual. As criaturas do sombrio, as criaturas do vazio, trazem muito esses tons de roxo muito fortes. Então, apesar do roxo ser muito contrastante, trazendo também elementos de universo, quanto vocês podem perceber esses micropontinhos, tanto na ponta da espada quanto na parte inferior da imagem, como se trouxesse essa ideia galáctica, essa ideia universal, sideral, que o roxo, o preto, traz muito essas ideias das nebulosas, toda essa ideia do universo, do poderoso, tanto que tem uma lua muito maior do que costuma ser. Claro que existe as super luas cheias, porém, essa é grotescamente como se realmente fosse uma invocação direta da própria lua trazendo isso. Pelo tamanho da Diana, a gente pode ser que poderia ser meio que um jogo de câmeras, né, de angulação, perspectiva, porém considerando o fato de que existe construções no canto, construções no outro canto, e ela está num primeiro plano em movimento com um segundo plano, pode ser que realmente ela seja esse avatar gigante, valquírico, já que é na Valkyria Sombria, como essa segunda divindade referenciado no quesito da mitologia nórdica. Então é bem legal porque eles fazem diversos jogos de luz, diversos jogos de cores. No caso aqui, a gente percebe uma centralização um pouco mais da imagem, porém ela, né, dá uma leve escapada, mas porém se mantém centralizada, porém a lua continuando alta e centralizada com a mesma referência do sol na outra imagem. Nesse aqui nós já temos a deusa lunar. A gente percebe que ela tem um ar muito mais divino, principalmente de divindades relacionadas à lua na mitologia japonesa, na mitologia chinesa. Traz muito desses cabelos longos, desse estilo de roupa, desse jogo de cores do branco com roxo, com dourado. Então, nesse caso aqui, eu já traria mais uma relação direta como um possível avatar da própria deusa. No outro seria como se fosse a chamada do princípio, onde, por exemplo, seria um caso de as deusas diretamente. Nesse caso seria um avatar ou até mesmo a própria deusa especificamente. Traz a primeira imagem, na anterior, na Valkyria Sombria, traz muito uma ideia mais de poder, de destruição, de intimidação. Nesse caso traz, além de muita graça que eu digo de gracejo, de encantamento, mais do que graça de engraçado, obviamente. Então todo esse gracejo, toda essa graça, toda essa maravilhosidade traz a partir do conceito direto. E nesse caso a gente já percebe o quê? Mais uma ideia de lua crescente do que lua cheia, como tinha nas outras imagens, onde traz tanto um quesito que pode ser o desenvolvimento da lua, que ela
traz essa mensagem de crescer, de desenvolver, de trazer essa resposta, tanto que muitas pessoas acreditam, quem são mais supersticiosas ou até mesmo místicas, consideram que quando você precisa trabalhar um crescimento próprio, crescimento do que está em volta, das suas criações, do seu eu, fazer isso num processo de onde a lua está na etapa de lua crescente é interessante porque a energia da lua crescente traz esse desenvolvimento. Então, considerando que ela está trazendo esse crescimento, tanto que a mão dela se aproxima da lua como se estivesse fazendo com que ela crescesse, trazendo essa referência direta. Tanto que existe a prosperidade do coelho, que você consegue perceber no canto lá da imagem, mais na parte da esquerda da imagem, você percebe um coelho que traz essa ideia direta da prosperidade. Também pelo fato de que a lebre branca é um símbolo muito representativo, principalmente nas regiões mais nortes, mais frias, onde aparecem vários contos. O conto dela traz a referência direta desse gelo, desse frio, dessa questão da camuflagem, da mesma forma que é próspero, mas tem que se esconder porque é frágil. Então os lunares são prósperos, poderosos, maravilhosos, mas se esconder porque eles são frágeis, referentes no quesito de histórico, porque eles foram aniquilados pelos solares que não queriam que os lunares fossem descobertos. Então, apesar de todo esse gracejo, essa deusa, esse maravilhoso, esse crescimento, esse desenvolvimento, essa fluidez, essa prosperidade representada pelo coelho no canto, traz também esse ar de tristeza, porque apesar de estar na luz, ela trazer a luz na escuridão da noite, tem todo esse correr que existe, deixando a imagem mais escura, mais pro canto. Então todo esse movimento de luz e cor e sombra e cresce, desenvolve, é algo que eu gostei pra caramba dentro dessa premissa direta da Diana. Aqui a Diana Infernal é uma coisa que tanto eu não gostei na primeira vez que eu vi, e depois que eu li as histórias eu fiquei menos gostoso sobre isso, é o fato de que o Genius Loci dela traz muito na questão de lua, sobre do introspectivo, de trazer a luz, trazer mais isso, e o infernal, que é mais do fogo, que está muito mais referenciado ao calor, aos próprios solares, eu acho que não é tão legal. Para mim, esse infernal é que os jogadores, as pessoas que gostam desse tipo de jogo, gostam de coisas infernais, sombrias, tanto que eu sou maravilhado por esse tipo de categoria, eu adoro, tanto que escrever suspenses, escrever terrores é algo que eu gosto bastante, porém, para mim, ela quebra muito o princípio da própria Diana. A Diana é mais da lua, ela é mais do crescimento, do desenvolvimento, da introspecção, do lutar contra... E aparece um infernal do fogo, que seria muito mais referenciado aos solares, que seria mais da Leona propriamente dita. Então, de todos, esse é o que eu menos gostei, principalmente pelo fato de fugir do Genius Loci dela, tanto que mantenha o propósito de ser uma mulher, mantenha o propósito de ser uma espada de lua crescente, porém a lua vai pro saco, as cores vai pro saco, a representação vai pro saco, tipo, tudo que se traz como princípio ser da própria Diana se perde aqui. Então, de uma maneira geral, eu não gosto. Essa aqui é a skin, ela pode até em um jogo ser legal pra caramba, tem umas cores legais, é bem bonita na verdade, mas pra mim eu não gosto do princípio direto de não seguir a premissa direta dela. Caso exista alguma outra, considerando algum princípio de universo paralelo dos heróis, sempre que existe um universo paralelo, porque nesse aqui é a premissa da Diana Deuses, tanto que tem a Diana deusa da lua, deusa da destruição, deusa infernal, não sei, pode até ter, mas de uma maneira geral, de um bate-pronto assim, ela é o que mais foge e me incomoda quanto ao quesito de referenciar as próprias premissas da heroína. Já que a gente entra na Lua Sangrenta, né, já apareceu diversos heróis que trazem essa ideia de Lua Sangrenta, principalmente pelo fato de ter uma relação direta que a gente sempre traz sobre a mitologia japonesa, chinesa, algumas mitologias orientais. Trazendo a ideia, por exemplo, do selo, né, que tem lá um papelzinho de selo rasgado pegando fogo ali, nós temos a máscara do Oni, nós temos as garras do demônio, as cores do vermelho e branco trazendo essa relação direta, o preto, a lua trazendo ali novamente a entidade crescendo, tanto que o Atrox tem
essa referência. Se não me engano, o Caim também tem uma lua sangrenta, e todos eles trazendo imagens colossais de seres colossais a partir de um selamento. No caso do Caim, se não me engano, no caso do Atrox, se não me engano, ele está sendo invocado dentro de um ciclo de invocação de alguma forma, algum tipo de ritual, e aqui parece que ela está saindo de um selo de aprisionamento, tanto que tem esse símbolo desse selo, desse papel, que é muito característico de selamentos de templos, em divindades. Em Cavaleiros do Zodíaco aparece bastante isso, em Inuyasha também, 2 animes da década de 90, e vários outros agora que tem de exorcismo diretos, Blue Exorcist, por exemplo, tem bastante disso. Então tem bastante também em Jujutsu no Kaisen. Então todas essas temáticas que trazem essa ideia de exorcismo e demônios e entidades espirituais e tudo mais trazem esse papel de selamento. Naruto também tem essa folhinha de selamento, é bem comum. Então eu achei bem legal, porque apesar de ser algo que foge, como foge, então vocês mantendo a mesma premissa das luas sangrentas, todos os heróis mantêm essa premissa de lua sangrenta, de ser de demônio, invocação, de selos, parece que giram tudo dentro da mesma premissa, mesmo universo, mas não foge da premissa da lua, tanto que existe, continua sendo escuro, continua sendo introspectivo, as cores introspectivas, a luz da lua batendo ao fundo no terceiro plano. Então você percebe que se mantém, mesmo com essas premissas diferenciadas, se mantém as mesmas propostas, as mesmas ideias. Então trazendo aqui, eu achei bem legal. Talvez futuramente, depois que a gente for ir chegando mais para próximo dos finais dos heróis, que tem herói para caramba, são 100 e cacetada, né? Não cheguei nem nos 20. Então ainda tem herói pra caramba pra gente ir batendo papo. Mas existe provavelmente uma premissa direta dentro de um universo de Lua Sangrenta que a gente pode ir procurando no decorrer do tempo. Esse aqui a gente entra na Diana Águas Sombrias. Diana Águas Sombrias, e uma coisa interessante dela é que se mantém as premissas. Porém, obviamente que até bati um papo com algumas pessoas nos comentários, falando que os heróis, existe uma relação direta entre algum conto específico. No caso desse, nenhum dos contos, nenhuma das biografias dela referencia isso, mas isso traz uma ideia muito mais de David Jones, né? A ideia de que existe um ser do mar que recebe almas das pessoas que morreram no mar, seja por eles ou por mortes do mar por algum motivo, e recruta, tanto que tem essa referência de piratas mortos, tem aqui a espada fazendo uma ponta como se fosse um portal, onde vai jogar o espírito ou trazer de volta, esse colarzinho, esse pendente, esse amuleto aqui do roxo que traz essa ideia de espiritualidade, tem um barco afundado ao fundo, a lua se mantém ali no canto, trazendo essa referência da lua, tanto que nos Piratas dos Caribes mostra isso, de ter na lua aparece a real forma deles. Então existem essas referências, essas mitologias, principalmente diretas ao David Jones, desse pirata do mar. Então assim, é uma skin também que eu não gosto muito, porque foge um tanto, mas como as premissas são iguais, existe uma referência direta dentro de outras histórias, como eu falei aqui, do David Jones, então acho que é algo interessante que pode ser, sim, abordado. Obviamente, quando você vai criar um personagem seu, você pode e deve sim fazer referências das mitologias, ou histórias, outras coisas, porque essas referências, essas assimilações produzem gatilhos da aproximação. Às vezes, alguns gatilhos da aproximação podem ser algo mais emotivo, onde você aproxima emocionalmente, ou podem ser gatilhos da aproximação mais intelectuais, que trazem essa ideia, puxa, referenciou isso, eu gosto daquilo, então você consegue trazer essa ideia direta. Então, futuramente, caso também vocês queiram que eu traga mais especificamente, porque eu já falei diversos gatilhos da literatura, que podem ser usados em diversos pontos, na comunicação, na escrita, no marketing, em diversos tipos de gatilhos, porque gatilho é quando algo aciona diretamente o seu consciente ou seu subconsciente, então eu posso futuramente trazer. Então, se você gosta desse assunto de gatilhos mentais, deixe aqui nos comentários, ou me mande via Discord ou Instagram, que você quer que eu fale sobre os gatilhos, algum vídeo mais específico. Eu fiz uma enquete falando sobre o tamanho de vídeos, e algumas pessoas falaram que podiam variar alguns assuntos menores, caso não seja necessário fazer algo muito grande. Então, como tem alguns assuntos que são um pouco mais curtos, eu junto mais do que um para poder
dar volume de vídeo. Porém, eu posso fazer vídeos menores e aparecer com mais frequência, falando sobre gatilhos específicos. Então 12, 15 gatilhos, então eu posso ir fazendo um vídeo sobre cada um dos gatilhos, trazendo algumas referências aqui ou ali, ou até mesmo referências maiores. Então deixa aqui nos comentários, ou mandem para mim via direct, ou tem diversas mídias que você pode me mandar mensagem falando que você quer um vídeo sobre gatilhos mentais. Então, mas falando sobre as algas sombrias, tem essa relação direta sobre esses fatores. Aqui a gente já entra nos caçadores de dragão. A gente traz 2 heróis quando aparece essa mesma temática. Tem lá a Diana no fundo, tem esse herói aqui na frente. Apesar de já ter gravado esse vídeo, eu não achei quem é. Eu tô em dúvida, eu acho que é o Darius, mas eu não tenho tanta certeza. Também pode ser o Olaf, que também tem 2 machados. Não sei, deixa aqui nos comentários qual é esse herói, porque mesmo eu não achei. Eu tenho que ir caçando herói por herói, aí eu não sei, eu sou muito ruim nesses paranauê. Então, mas eu gosto bastante dessa referência da Diana Dragoa, porque como sou um caçador de dragões, existe no anime, por exemplo, Fairy Tail. Os Dragon Slayers, os Demon Slayers, como aparece também no anime Demon Slayers, tem o God Slayer, tem X Slayer. Slayer, né, é o destruidor, é o ceifador, é o caçador, é o que traz essa ideia de caçar, de destruir alguma coisa específica, né? Então, Dragon Slayer é os caçadores de dragões, ou destruidores de dragões, então sempre tem isso. E a premissa no Fairy Tail diz que para que você consiga ferir alguma raça, você precisa ser daquela raça, ou ter o poder daquela raça. Então, para você destruir um dragão, você precisa ter poderes de dragão. Você quer destruir um deus, poderes de deus. Você quer destruir demônios, poderes de demônios. Então, no caso aqui, ela traz essa mesma premissa de que para ser uma caçadora de dragão, ela precisa ter a força, a habilidade, a destreza, a dureza de um dragão. A partir dessa premissa, você vê que a espada crescente dela tem uma leve mudada, mas se mantém com a mesma ideia, porém ela tem elementos de dragão, escamas, olhos incandescentes, então traz essa referência direta. Então fica aí uma dica para vocês também, caso queiram usar disso com uma relação direta com... Sabe aquela premissa de você não pode vencê-los, junte-se a eles? Então, nesse quesito, se você não pode vencer um dragão sozinho, se torne um dragão e vença. Que eu acho que é a referência direta que tem nessa Diana Caçadora de Dragão. Aqui nós temos a Diana Rainha da Batalha. A Diana Rainha da Batalha, ela traz uma relação direta, principalmente sobre a questão da nobreza europeia, século 13, 14, 15. Onde você percebe que existe. Apesar de não existir, né, cavaleiras, onde a gente mostra isso em diversos pontos da história, porém, lá dentro do mundo de cultura pop, existem diversos animes, diversas histórias onde existem cavaleiras poderosas, maravilhosas. Eu adoro diversos delas, tenho uma lista. Um dia posso fazer também alguns episódios de listas para vocês com algumas indicações de personagens ou de buildings e blá blá blá. São ideias que vão vindo enquanto a gente vai gravando um episódio não tão editado. E o que é bem interessante nesse quesito é que você percebe que quando a gente fala sobre um cavaleiro, a gente pensa no algo ultra amargurado, com todas as proteções. No caso dela, a espada e o perfil que traz são armaduras mais pontuais, como se fossem armaduras de pontos vitais. Aqui no peito, leitura aqui da bacia, ombros, braços, cotovelos, canelas, onde seriam pontos vitais um tanto complicados, né? Obviamente, qualquer ponto é vital, se você passa uma faca varando, a pessoa mata de qualquer forma. Mas existem esses pontos direto como se uma defesa, porém com uma delicadeza, uma agilidade, não tendo tanto peso. Só que uma coisa que me incomoda é que o formato da espada dela me incomoda demais, porque você percebe que tem uma lâmina e uma outra lâmina, como se fosse... Não é uma lâmina assim, né, onde tem uma espada que pode ou cortar assim, como por exemplo as espadas egípcias, ou ao contrário, né, como as lâminas normais. É uma lâmina com uma outra lâmina, então meio que... Se você meio que... É mais fácil de quebrar, porque quanto mais dobras... Bem, é só a espada, mas também é só a espada. Então você percebe que existe essa relação direta, obviamente, do roxo, o azul, a lua, o símbolo da lua, e outros pontos, principalmente trazendo também a questão das pétalas, trazendo a ideia de flores. Diferentemente das flores que a gente traz normalmente das rosas, essas que são mais cores de violeta. O violeta trazendo toda essa ideia novamente das cores
tudo mais, além de ser uma cavaleira arcana, pelo fato dos arcanos que tem em volta. Então eu acho bem legal, e traz uma referência direta, principalmente sobre a relação da construção da própria heroína. Então, pessoal, essa aqui já é a Sentinela. Eu gostei bastante porque, primeiro, ela traz uma referência muito forte da mitologia grego-romana, com a ideia de ser aquela que anda no rio Estige. O rio Estige é o rio da morte, né, onde as galera, quando morre, passa, o Caronte leva por esse rio até chegar no inferno propriamente dito, onde você pode ter os diversos caminhos diferentes, dependendo do pecado que você fez. Mas também nessa ideia das gôndolas, né, que traz toda essa relação direta. Eu acho que pelo fato de ser a ideia tem a chuva, tem a destruição, ela tem uma cara espectral, então eu diria que tem essa relação direta com a mitologia, porque também o mar, o rio, alguma coisa parece ser muito negro, uma coisa muito zoada, do tipo sombria, com esses formatos aqui que vão sendo construídos. Além do mais, ter essa ideia forte dos entalhos que você pode encontrar, as cordas, esses acólitos que tem aí como os próprios seguidores, e ela tendo essa ideia espectral como o Caronte espectral que tem nesse formato. Eu sou fã pra caramba, só que o interessante é que causa um contraste forte o fato de ter uma luz na espada dela, uma luz que parece ser uma luz divina, como se fosse realmente a deusa da lua, pegando, por exemplo, Artemis, vindo da própria mitologia greco-romana, que desceu ao Hades para fazer uma coisa direta. Então, pode ser que ela tenha uma referência direta ao próprio Hades, ao próprio Caronte, ou ela desceu ao Hades para desafiá-lo de alguma forma, afrontá-lo de alguma forma, porque ela tem esse contraste forte de um universo muito escuro, muito sombrio, com essa luz divina que traz essa referência direta. Então, pode ser tanto um quanto o outro. Não, dentro das histórias que tem no site oficialmente, não mostra uma relação direta, porém eu acho bem legal a transformação e a concentração dessas ideias dentro desses parâmetros e observações. Então, chegando aqui nos fogos de artifício, falta esse, só mais um último para acabar as skins. É bem interessante porque ela traz novamente a ideia que é da lua crescente novamente, onde ela está se desenvolvendo até lá. De uma forma interessante é que, dentro de uma representação clássica, tem pessoas que consideram que sempre quando tiver a lua assim, seja uma lua crescente. Alguns consideram que assim ela considera uma lua minguante e assim a lua crescente. Então nesse caso seria lua crescente, lá no começo seria uma lua minguante, porém depende muito da relação direta. Mas o que é legal, o que é bonito, são toda essa ideia porque em diversos calendários o calendário lunar é mais usado do que um calendário solar. Então é legal e interessante como se em algumas religiões, algumas regiões, a lua fosse mais importante do que o sol, e essa é a premissa por trás da própria Diana, que ela diz que, apesar de respeitar os solares, ela tem e acredita que os lunares também precisam da sua luz ao sol, né? Então elas também merecem ser respeitados, admirados e seguidos a sua filosofia da maneira que acharem interessante. Então eu acho bem legal porque existe uma relação direta, por exemplo, com o próprio Afélios, que tem essa relação direta com os lunares, e ela também agora com o desenvolvimento. Então, mostrar essa relação direta onde, olha, estamos festejando a virada do ano, né, como se fosse, né, como acontece da cultura chinesa, cultura japonesa, mas principalmente no chinês, que tem a virada do ano diferente, não no primeiro dia de janeiro, porque o calendário pode ser um calendário no quesito lunar, então existe uma referência direta entre um e o outro. Então eu acho interessante por mostrar isso, estamos meio que festejando a virada de ano, porém uma virada de ano lunar, não uma virada de ano solar, por isso que seria a lua e a fase da lua algo muito mais importante do que o ciclo solar da abóbada celeste. Então, claro que se você pegar de uma maneira geral, uma imagem bonita, traz todo um fogo de artifício, ela está no centro, está na frente, existe o mesmo plano de contraplano, dela na frente, a lua atrás, porém superior, pegando aqui no fundo, trazendo essa referência. Então, meio que esteticamente é bem legal, porque mostra essa relação direta entre um e outro, mas
essa ideia, além do mais, além da imagem, trazendo todas as referências anteriores, eu acho bem legal porque traz uma força muito significativa para a imagem e para a lore como um todo. E aqui, de todas elas, vamos dizer assim, que de imagens eu acho a mais bonita, a Bênção do Inverno, porque nós temos aqui meio que fosse o ápice. Em várias culturas, inverno, feminino, frio, tudo isso traz um tipo de energia específica, por exemplo, no taoísmo, ou das culturas mais relacionadas ao taoísmo, ao budismo, à cultura japonesa, chinesa, de uma maneira geral, oriental. Então, nós temos tudo isso trazendo ainda mais como uma deusa da bênção do inverno. Então, a lua, o yin, a energia, o inverno, a mulher, o branco, o claro, tudo isso trazendo esse mesmo tipo de energia ao mesmo tempo. E ainda mostrando essa aurora boreal linda, maravilhosa ao fundo, né? Então, todas essas questões, além de trazer essa ideia de que toda essa bênção está a partir do mesmo plano. E uma outra coisa interessante é que você percebe que a lente, ela é curva. Ela causa uma distorção aqui aos cantos, formando esse círculo. E o que é interessante dessa distorção? Porque isso gera um quesito de foco muito maior. Porque quando você vai distorcendo, criando um tubo, é como se você estivesse fazendo uma luneta, trazendo a referência direta nesse ponto. E como ela está bem no meio, bem centralizada, quando cria essa distorção, você gera um movimento de olhar para o meio, como se você estivesse querendo focar todo esse ponto. Então é bem interessante porque todos os quesitos que a gente vai construindo em cima disso, mostra tudo isso. Então quando você for construir seu worldbuilding de forma visual, até já conversei com o Everton, que a gente falou um pouquinho sobre o worldbuilding nas imagens, nas construções, nas grafias, no bate-papo, vou deixar aqui o link na descrição, e aqui no card para vocês irem assistir a conversa que eu tenho com o Everton, falando sobre a arte no worldbuilding. Ela traz diversas informações a mais. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a biografia da Diana. E uma coisa que eu ando percebendo bastante quando a gente fala das biografias é que sempre ela é ou uma descrição temporal ou ela é uma fatia da história. Muitas vezes gira em torno disso. Então, uma coisa que eu vou tentar ao máximo a partir de agora para frente se focar é o seguinte: o que ela traz e como ela traz. Eu vou desconsiderar que elas são contos, vou desconsiderar que são mini historinhas, eu vou considerar realmente que são relatos bibliográficos, né? Então, se ele vai ser a biografia de um, a biografia do outro, o importante vai ser o desenvolvimento. Então é o seguinte, considerando, então, de qualquer forma, como toda história ela é uma história, seja ela biográfica ou não, sempre quando for começar uma história, a gente traz bastante, eu trago isso muitas vezes no podcast dos criativos, a gente força isso bastante também, é o fato de que, primeira frase. Obviamente a primeira frase é aquilo que vai gerar uma intenção e uma vontade de ler muito forte. Prometo fazer para vocês um vídeo sobre primeira frase, mas aqueles que quiserem já adiantando o conhecimento, eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês irem lá no podcast dos criativos, no episódio de primeira frase. A primeira frase nessa história é uma primeira frase ruim, porque não é uma primeira frase, é um parágrafo de primeira frase, e não traz vontade nenhuma. Simplesmente fala, a Diana não era do local e ela foi achada num corpos congelados. E começa uma descriçãozinha e começa a história. Então assim, quando a gente fala sobre começo de uma história, quando a gente fala sobre desenvolvimento de uma história, o importante é você criar gatilhos. Sabe quando eu falo criar gatilhos? Então, criar gatilhos é o momento importante de você desenvolver a história. Eu não costumo fazer isso, mas eu vou fazer isso agora pela primeira vez aqui na televisão. Aqui, ó. A Diana não era um monte de Targo. Um grupo de caçadores solares a descobriu aninhada entre seus pais congelados. Forasteiros que claramente haviam percorrido uma longa jornada até ali. Os caçadores levaram a menina até o templo e criaram como membro da tribo dos Últimos Sol, conhecidos por últimos como Hakor. Olha o tamanho dessa primeira frase. É monstruoso, é grande pra caramba.
Sabe quando fala assim, o tempo por trás não mostrava a realidade? Diana foi encontrada. Olha a diferença. Você pode usar isso com um primeiro parágrafo ou a segunda frase, mas o primeiro, eu trago umas curiosidades, as emoções, os pensamentos, reflexões que vão gerar muito mais coisa do que falar Diana não era dos Montes Targon. Show! Legal, parabéns, não era. E daí que não era? Né? Então, trazer elementos que vão girar a primeira frase é importante para você criar curiosidade, antecipação, aproximação. Então, assim, quanto mais gatilhos você gerar na primeira frase, melhor. Se falasse, por exemplo, a lua estava como o sol na meia-noite, a lua estava como o sol da meia-noite. Não faz sentido. Tá, beleza, o que ele quer dizer com isso? Aí eu começo a ler. Já usei agora a estranheza como uma forma de gatilho de curiosidade. Agora eu trago um outro exemplo, como por exemplo, falando sobre o conhecimento místico da fase da Lua. A Lua crescente na sua terceira fase mostrava que a astronomia não estava para conversa. Legal. Por quê? Curiosidade novamente. Será que ele tem a ver com alguma coisa relacionada com a astronomia mesmo, os cálculos ou a antecipação? A curiosidade já fez com que eu começasse a criar teorias antes de começar a história. E a galera da astronomia sabe que a Lua existe em diversas fases. Então já criei uma aproximação e um gatilho da autoridade mostrando que eu sei o que eu tô falando. Aí começa essa descriçãozinha. Então, quando você for começar a sua história, suas primeiras frases, é interessante trazer uma frase, duas, uma frase de uma linha ou de duas linhas, que geram isso, que gera esse movimento. E depois vai. Porque pegando essa mesma ideia, se a gente chega até o final, em busca do seu destino permaneça incerto, Diana trilhará um caminho custe o que custar. Qual que é a relação que tem com a primeira frase? Diana não era do monte. E um grupo de sacerdotes e blá 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 blá. Nada. Nada. O quê? Embora o seu destino permaneça incerto, Diana trilhará um caminho custe o que custar. Nossa, quis fazer um sentimento épico, porque, nossa, ela vai fazer o que precisar ser feito. Grande merda você fazer uma frase épica se a história não girar épica. Ah, mas Rafa, você tá falando então sobre essa questão de é um conto, mas não é biográfico, você falou que ia separar uma coisa da outra. Se a pessoa quer dar o ar de algo épico com uma frase de impacto no final, ela tem que fazer jus ao texto. Então, se você quer fazer um relato bibliográfico, então faça um final biográfico. Com um acontecimento, com uma situação, com uma fala dela, não querendo engrandecer o negócio. Então transforma isso num conto de lenda. Ou transforma isso num relato épico. Ou faz isso como uma crônica. Então usa outras ferramentas que não essa. Porque se você não cria uma conexão no começo e final, você pode ter começado bem, com uma primeira frase maravilhosa, com um final merda. Um final legal, nossa, embora o seu destino permaneça incerto, Diana trilhará esse caminho custe o que custar. Qual que é a primeira frase? Ela foi encontrada em X. Se tivesse falado, por exemplo, naquela primeira frase merda lá, pegando aqui, a primeira frase merda dela. Diana não era do Monte Targon. Um grupo de caçadores descobriu aninhada entre seus pais congelados. Se tivesse colocado que ela tivesse sido encontrada numa encruzilhada, num caminho, aí fala, olha que legal, caminho. Um é um caminho físico e o outro é um caminho moral, um caminho ético, um caminho de vida. Olha a relação do gancho de caminho. Não precisa fazer cena espelho, mas você cria uma conexão que gira a curiosidade e a vontade. Por quê? O que a gente tem aqui? A Diana, ela foi encontrada, ela
né, foi criada pela galera do Sol, mas se sentia um pouco deslocada, e taranã, e ela foi se aproximando desses conhecimentos diferentes, da galera da Lua, até que teve um chamado, uma energia, ela chegou num local, teve uma explosão de luz, de energia e tudo mais, e se torna a nova avatar dos lunares, tanto que a imagem clássica da skin clássica traz essa remissão da ideia da biografia dela. Aí a Leona, já como a representante solares, tem esse choque, e daí acontece essa quebra que é desenvolvida lá no conto de Ascender com ela, tipo, Ascenda Comigo, é um dos contos que a gente vai abordar aqui hoje, que fala sobre essa relação direta entre a Leona e a Diana, e a biografia mostra esse rompimento final. Então meio que a história tem a biografia dela, aí teria o Ascenda Comigo, depois do Ascenda Comigo, volta pra cá, há essa ruptura, e depois ela tem o conto dela, que se chama Trabalho Noturno, que traz a continuação disso aqui. Então a biografia, ela gera o começo, aí depois tem o Ascenda Comigo, aí volta pra biografia, depois encerra com o Trabalho Noturno. Então, essa biografia, ela não causa vontade de você ir ler o conto, para saber mais do porquê da relação da Diana com a Leona, porque essa biografia não gera uma vontade. Não existe gatilhos que façam que você vá até o Trabalho Noturno para ter essa relação. Então esse relato biográfico, ele é ruim. Simplesmente é ruim. Claro, como relato bibliográfico X, beleza, tem toda a história aqui, fala, tudo mais. E explica um pouco de world building, fala sobre a relação da parte da religião, como acontece a ascensão, e tem todos uns quesitos, só que são world building jogados para gerar uma certa curiosidade e vontade que não gera curiosidade e vontade. World building puro, nossa, você tem um canal de world building e você tá falando que world building por world builder é ruim? É. Eu trago vídeos de 1 hora, de 50 minutos, 40 minutos, falando sobre necessidade, importância, relação. Que se você só joga world building, eu criei que a cultura tem uma língua verde, e eu falo a minha história. Língua verde. Joinha pra você, cara. Se você cortar essa frase da sua história, não muda em nada. Não deixa mais legal, não deixa menos legal, se você não der uma importância pro raio da língua verde. O cara mostrou a língua verde e no meio da história aparece alguma coisa que é um mistério de um suspeito, a pista, preconceito, conflito, embate, plot, reviravolta, punch, desenvolvimento. Se não tiver nada, isso é um world jogado para você dar aquela coçadinha no seu egg falando: olha, eu tenho um world building completo, eu tenho criaturas que eu até penso na cor da língua do bicho. Cara, show! Como uma ficha cartográfica do seu personagem, como um adendo que você quiser fazer, eu tenho uma história, tenho meu world building, aqui tem a ficha cartográfica dele, fala, ele tem língua verde. Perfeito, show! Quando alguém fizer um anime, um filme, uma animação do seu bicho, você vai ver a língua verde dele lá. Só que, só isso. Então, o world building pro world building, ele é legal, sim, mas é como se fosse assim, é como se tivesse um creme no bolo, e a pessoa tira o creme porque não tá ornando com o bolo, então acha o bolo mais gostoso sem o creme. Mas se tivesse colocado um creme de morango, fazendo a receita ser completa, o creme ficaria muito mais gostoso. Pode tirar, tem gente que tira, que pula essas partes. Mas aquele que não vai pular, fala assim, puta que delicioso. Então, a dica que eu trago para vocês, utilizando como referência a biografia da Diana, é o seguinte: ou você abraça a ideia de que você está fazendo um relato biográfico e usa como um relato biográfico linha temporal, cronologia, pontos, marcas, reviravoltas dentro da própria cronologia biográfica, show. Se você quer fazer como um conto, utiliza técnicas como conto. Se você quer fazer uma crônica, técnica de crônica. Se você quer fazer um texto crônico, se você quer fazer um texto, sei lá o que, dentro do suspense, da fantasia, utiliza ferramentas que geram os engatilhos e as proporções disso aí. Senão, fica uma mistura que você fala... mas Rafa, e se for a culpa da tradução? Cara, a culpa da tradução
seria mais do tipo uma palavra mal colocada, uma frase que talvez não faça sentido, mas se a estrutura do texto tá um tanto estranha, o problema tá na estrutura, não tá na tradução. Então, mas isso talvez seja uma forma americana de escrever. Não. Quantos livros americanos você conhece que são maravilhosos? A grande cultura tá aí. Harry Potter, Game of Thrones, o do John Abercrombie, o do Brandon Sanderson, diversos, Sherlock Holmes, Agatha Christie. Tem tantos escritores masculinos, femininos aí com textos traduzidos, são maravilhosos. Então, assim, não é a escrita americana que é ruim. Tá? Esse texto que é ruim. Existem textos bons e textos ruins. Nesse caso aí temos uma biografia que não sabe se abraça o relato biográfico, se relata o conto, e fica vai, não chove, não tropeça, não cai, e fica uma história meio que... É legal, é interessante? É. Dá vontade de saber mais? Não. Mas, se você é fã da Diana, tem aí algumas justificativas. Que vai dar um tesão? Não, só vai justificar pra você as suas premissas. Vamos lá, gente. Agora vamos no Acenda Comigo, que eu falei pra vocês que existe essa conexão, né? O que acontece? Lembra quando eu falei pra vocês de abraçar a ideia? Então, aí ó, abraçou a droga da ideia. A gente pega o Acenda Comigo, ó. O que a gente tem? Uma poesia. Começando com aqui uma poesia, como se fosse meio que um salmo. Depois a gente começa momentos aqui, ó. Missa do Gabinete, 40 dias até a Alvorada de Nadir. 38 até a Alvorada de Nadir. 38 Alvorada de Nadir. Desenhinhos, como se fosse um diáriozinho. 37. Ou seja, ele já abraçou a ideia de que nós temos aí. A Dana, que é a moça aí que escreveu a história, ela já abraçou a ideia de que eu quero que seja duas meninas adolescentes na sua descoberta da adolescência, dentro das suas moralidades, das suas intenções, das suas vontades, dos seus desejos e anseios, e existe um diário próprio e cartas. Tanto que esse texto é totalmente episódico. Ou seja, é um texto que fala, tem aqui, no dia tal, aconteceu tal coisa. No outro dia aconteceu tal... Por exemplo, a gente pega... Não tô com ele aqui agora, infelizmente. Mas o livro do Brandon Stoker, do Drácula, é cartas. É o cara que vai escrevendo cartas pro amigo dele no outro país, dizendo o que acontece dia após dia, dizendo, pode ser que eu suma em tanto tempo. Aí aparece lá, ele escreveu a última na quarta-feira, dia 5, e depois escreveu de novo na sexta-feira do dia 22. Então, ele tem esse detalhe que vai acontecendo isso. E o fato de você saber que são cartas, você pensa, o que acontece? Nossa, o que aconteceu entre esse período e esse período? Porque tem esse fator de que tantos dias sumiram, se o cara foi pego, será que... Então, são premissas e ideias que traz essa proposta. E o legal dessa história, do Acenda Comigo, é o fato de que a gente percebe uma evolução de personagem, uma caracterização de personagem muito forte. A gente tem a Diana, introspectiva, questionadora, peixe fora d'água, a Leona, família tradicional, empolgada, viva, vívida, animada. Sol e Lua. Já começa uma caracterização aí, mostrando que a Leona é Sol, a Diana é Lua, dentro das suas personalidades, porém mantendo essa ideia mais de adolescente que vai crescendo e tem as dúvidas de si, do seu pensamento. Então, aquelas brigas de, eu não sei se eu quero, eu não sei. Sabe quando você tá adolescente, você briga com seu amigo, mas você não sabe como reconciliar, porque foi uma briga idiota. Acontece essas tramas das meninas que, é a minha melhor amiga, mas agora eu tenho um menino que eu gosto, ou eu tô gostando dela e eu não sei, essa dúvida. Então, essas dúvidas, desses descobrimentos na adolescência, de novas amizades, de pensamentos, de ideologias, moralidade, personalidade, você percebe isso na história.
E você vê a evolução. Ah, eu tenho a minha dúvida nisso. Nossa, minha melhor amiga. Ah, isso, aquele outro. Ah, mas ele é babaca por causa que ela fez tal coisa. Ah, mas ela não... Então você percebe que mostra as cartas e o diário. Vendo essa relação direta que às vezes ela xinga a outra, mas no diário ela fala, eu fiz errado, por isso, aquele outro. Então, olha quando você abraça uma ideia. Tanto que, quando você pega aqui o texto do Acenda Comigo, começa aqui nesse poeminha, e olha que legal. Temos aqui, Cântico do Alvorecer, 17ª tabuleta, linha 3360. Então, além disso, pelo fato de ser uma história que remete ao fator da religião dos solares, já começa como uma citação, como aparece na Bíblia, que fala, Salmo 33, 45, né, aqui no 33, 60, né, o Cântico do Alvorecer, como se fosse um salmo, ou livro Mateus, dos profetas, versículo tal e tal. Então já traz essa referência aqui. E uma coisa que é legal também é que começa aqui, Nadir. Nadir é uma posição em relação ao translado da Lua da Terra. Tanto que quando acontece depois do Nadir, aqui o Nadir acontece 174 para o Zênite, que já é ao outro lado do Nadir, que é uma posição. Então, além disso, simplesmente colocar o fato de que tantos dias para Nadir, tantos dias para Zênite, cria outro gatilho, que é o que eu falei para vocês, que é o gatilho da autoridade, que eu sei o que eu estou dizendo. Porque os dois pontos importantes é a posição Sol, Estrela, Lua, Terra. Esse é o calendário desse grupo, dessa religião. Então você percebe que existe isso e ainda mostra fatores de world building de uma maneira suave. Tantos dias para tal evento, já sabemos que esses dois eventos são os eventos mais importantes. O Zênite e o Nadir, que são eventos astronômicos importantes para diversas culturas e para a astronomia. Nós também tem a questão de worldbuilding cultural, que mostra essa dos festivais, a importância, a questão social da família tradicional contra uma pessoa que foi adotada, então ela já é considerada uma pseudopária por causa disso, por causa daquele outro. Então, quando você aborda uma história e você abraça a ideia que você quer, e você entende o público-alvo, você entende a premissa do que você quer fazer, você cria coisas boas. Mas Rafa, aqui não tem primeira frase, não tem última frase, não tem punch. Por quê? Porque é uma premissa diferente. Cada um dos mini capítulos são o quê? Esses trechinhos. Cada um dos trechinhos, cada uma das cartas, ou de um pai dos pais para a criança, ou da criança para os pais, ou dos professores para os pais, ou entre elas, ou o próprio diário, cada um tem um formato diferente. Olha, temos o título, a data, né? Meus pais iluminados. Perdi a primeira parte do festival. Beijos, Leona. Um abraço de sua grande filha. Glória a ambos na luz da deusa solar. Então, já mostra um detalhe. E é legal que mostra aqui, sei que esperavam, na verdade, e risca, como se eu queria escrever isso, mas desisti. E você risca. Sabe quando você está escrevendo com caneta e você erra e faz um risco? Então, é como se ela escrevesse isso, só que se arrependeu de alguma forma e risca. Então existem diversos elementos dentro dessa biografia, eu vou deixar todas aqui, o conto, a biografia, tudo vai estar aqui na descrição para vocês irem acompanhando. Então faz sentido quando você abraça essa ideia. E tem dentro disso desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de world building, simplesmente em relatos de carta. E como nós temos o relato da Diana e o relato da Sona de formas diferentes a partir das suas vontades, das suas percepções, aquilo que é escrito, como é escrito e a maneira como é falado e sentido, faz jus ao personagem, criando camadas no personagem. A gente fala, ponto de vista, ponto de vista. No caso que a gente tem uma carta onde o personagem é aquele que está escrevendo, o narrador é aquele que está escrevendo, porque são as cartas que você está lendo, você percebe os maneirismos, as profundidades, as vontades, os desejos, os anseios, as premissas, a personalidade, tudo isso na maneira como escreve a carta, como escreve o diário. Então você cria todas essas performances, toda essa profundidade, essas camadas diferentes dentro dessa premissa. Então, dica para aqueles que gostam de histórias episódicas.
criem situações e aproveitem que quem está escrevendo a carta é o personagem e aprofunda o personagem na maneira, nos maneirismos de falar, de ver, de sentir, de reagir dentro da carta. Porque isso vai fazer diferença e vai deixar essa história muito mais legal. Então, pessoal, agora a gente vai para o trabalho noturno, a última história que tem aqui da Diana. Então, como eu achei legal de mostrar alguns pedaços da história para dar alguns exemplos mais práticos, eu acho que eu vou começar a fazer isso a partir de agora, quando eu achar interessante a frase ou a estruturação, não apenas ir comentando com vocês. Então, fica aí uma ideia que me veio agora enquanto eu estava gravando. Como começar um pouquinho sobre uma coisa que eu acho interessante. Vamos lá, sobre a questão do trabalho noturno. Já começa com aqui, ó. Um puta cavalar. A noite sempre foi o momento favorito da Diana, mesmo quando criança. Foi assim que desde que ela estava velha o suficiente para saltar sobre os muros do templo Solari para ver a lua atravessar a abóbada celeste. Ela olhou sobre a cobertura densa da floresta, seus olhos violeta buscavam pela lua prateada, mas vendo apenas seu brilho difuso através das nuvens grossas e galhos escuros. É gigante, né? Então, a noite sempre foi o momento favorito da Diana, mesmo quando criança. Se tivesse parado aí, Enter. Pá. Foi assim que desde criança estava velha. Olha a frase legal. A noite sempre foi o momento favorito de Diana, mesmo quando criança. Já é muito melhor do que esse parágrafozão. Tá pra melhorar? Tá pra melhorar. Mas já é uma boa primeira frase aí. Não boa, né? Já é uma primeira frase interessante. Porque a noite sempre foi um momento da vida de Diana, mesmo quando criança. Se sempre foi, mesmo quando criança é só um reforço. Mas beleza. Então, poderia tirar. Colocar, a noite sempre foi o momento favorito de Diana. Ponto. Tire esse mesmo quando for criança. É uma boa frase? Já melhora. Cria uma leve curiosidadezinha, mas poderia dar um pouco mais de impacto. Mas você já sabe por quê. O que traz de importante? O que tem na noite que atrai mais do que ela? Poderia pegar essa, né? A noite sempre foi o momento favorito da Diana. E quer deixar um pouco mais épico, um pouco mais profundo? Poderia colocar assim, em contraponto. Né? A noite sempre foi... É que agora eu não vou conseguir construir uma boa frase para vocês. Mas transformar de uma maneira mais poética. Rafa, então quer dizer que a primeira frase sempre tem que ser poética? Não. Tem várias primeiras frases, como por exemplo acontece em Harry Potter, que é uma frase um pouco mais comprida, né? Sei lá o que, da noite, na rua dos taverneiros, números, sei lá o que. Tudo parecia normal, beleza. Só que você já gera uma curiosidade de por que parecia ter tão normal. Então, no caso aqui, colocar a noite sempre foi o momento favorito da Diana. Se eu colocar, por exemplo, apesar de ser noite, sempre foi o momento. Esse período sempre foi o momento favorito da Diana. Então, apesar de ser noite, o narrador já coloca meio que dizendo que a noite é ruim, de alguma forma. Mas pra Diana sempre foi o momento favorito dela. E por que a noite é ruim? Já fica com uma curiosidade. Mas por que mesmo sendo ruim, a Diana sempre gostava? E isso desde criança. Né? Vamos retomar então mesmo quando criança, ou desde criança. Você fala assim, não, mas então por que mesmo sendo perigoso, ela sempre gostou desde criança e agora é o momento favorito dela? Então você gera uma curiosidade muito maior para saber o que está acontecendo. Aí a gente vai indo e chega na última frase. Mas sempre há outro trabalho noturno. Remetendo ao título. Show. O legal é que o título é Trabalho Noturno. E nós temos aqui como nossa última frase, mas sempre há outro trabalho noturno, disse Diana, referenciando ao título do Trabalho Noturno. No quesito punch, depende muito do decorrer da história. Mas o fato dele já fazer uma menção com um título e já fazer uma leve menção com a noite era favorito de trabalho noturno, você já cria uma conexão um pouco mais interessante. Tanto que o texto aqui feito de trabalho noturno, o que traz a história traz? Simplesmente um ponto
ponto da história onde a Diana, ela vai e faz o trabalho que tem que ser feito, que é simplesmente matar um cara. A história se resume a ela matando um cara. E ponto. Não tem ponto de vista, não tem relato, não tem premissa, não tem mensagem, não tem reviravolta, não tem arco de personagem, não tem nada. Tanto que vocês percebem que toda vez que tem um título e não está escrito aí o nome da pessoa que escreveu, provavelmente não é escritor, é uma pessoa que não tem um conhecimento. Tanto que o que a gente tem aqui nessa história do Trabalho Noturno? Simplesmente uma cena contada. Sabe a história do Ulrich? Que tem uma biografia maravilhosa, uma cutscene maravilhosa. Aí chega no conto, é uma cena dele caçando. Podia ser muito bem aquela cena ter sido resumida dentro de um capítulo, era o suficiente. Aqui a história, que deveria ser um conto, simplesmente é uma cena. Ah, Rafa, mas existem contos que são microcontos ou nanocontos que tem menos palavras, então tem que ser as coisas mais rápidas, diretas? Tem. Mas se for assim, a quantidade de palavras é maior do que isso. Então se não tem essa vontade, essa premissa, podia ter desenvolvido mais. Porque tem vários momentos do texto que ele quer jogar uma ideia e fica só na ideia. A gente pega aqui, ó, por exemplo, um trecho aqui da história. E um outro ponto, antes da gente até procurar. Olha o tamanho desse parágrafo. Você tem problema com parágrafos grandes? Quando a gente fala de parágrafos, o que acontece? Convenhamos, vamos lá. Tete a tete aqui com a gente. Qual que é a diferença entre os meus vídeos grandes, gigantes de 1 hora e um short de 30 segundos? O conteúdo, certo? Não apenas o conteúdo, que no caso de um vídeo de 1 hora tem muito mais conteúdo do que num vídeo de 15 segundos. Só que qual que é o objetivo do short? Começo, meio e fim rápido, com punch direto, seja ele por uma mensagem ou uma piada. Quando tem um texto maior, um vídeo maior, é para você pensar, aprender, refletir, dialogar, discutir. Então, na premissa de um texto, funciona da mesma forma. Um parágrafo grande traz um sentimento diferente. Vamos pegando até esse parágrafozão. A besta explodiu de dentro, pedaços de suas vistas desintegraram perante o poder laminar lunar. Ela pousou e desviou do último ataque da fera. Não foi rápido o suficiente. As garras afiadas entraram no aço e as suas ombreiras escorregaram. O peito da fera foi dividido, revelando uma massa viscosa de órgãos dentro enganchados. Ela mordeu a carne do ombro da Diana, que gritou quando o frio anestesiante se espalhou pela ferida. Ela girou sua espada, segurando o punhal como uma adaga e enfiou no corpo da fera. O monstro gritou, afrouxando a pressão. Ela espirrou um fluido negro do seu corpo rompido. Diana foi para longe, engolindo a dor que percorria seu corpo. Ela segurou sua espada lunar de lado enquanto as nuvens começaram a se dissipar. Alguém aqui sentiu alguma tensão nessa luta? Eu não senti. Ele quis criar uma ideia de movimento. Só que acontece, no conto, por exemplo, da Camille, que ela fala, eu fiz isso, aquele outro e tal, eu cortei, dissipei, cortei a cabeça, os caramba, quatro. São 2, 3 linhas. Por quê? Porque ela quer trazer mais dinamismo. E durante essa luta, fragmenta esse parágrafo em 4 parágrafos de 2 linhas. E cria coisas como, por exemplo, reação dela, alguma fala, algum beat, um pensamento, ou simplesmente o narrador fazendo uma inserção naquilo. Simplesmente parece... Eu não tenho problema com isso, se a proposta da história seja essa, é perfeito. Mas, o que parece? Esse trecho parece-se de um legista que tá vendo o negócio e contando pra gente o prontuário dele. Não tem um ponto de vista dela, não tem um ponto de vista da criatura, não traz emergência, não traz dinamismo, não traz nada, porque é um parágrafo gigantesco, descritivo, sem emoção e só. Tem um episódio que eu trago com a Camila que a gente fala sobre a importância da descrição para a história. Essa descrição, ela é puramente macarrônica, ela é grotesca.
Tem muitos parágrafos, eu peguei esse maior aqui para dar um exemplo, mas é grotesco a descrição. Não, não fala sobre world building, não traz profundidade do personagem, não cria trama, não cria problemática. Por quê? A criatura mordeu o ombro dela, mas não tem consequência, espirrou um negócio que não tem consequência, que não mostra consequência. Tanto que mais pra frente tem as outras evoluções. Então, quando você vai fazer uma descrição, você precisa ter mais do que uma função. Jogar uma informação já é ruim, já vira um infodump. Agora, uma descrição gigantesca de 12 linhas, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem 10 linhas. 10 linhas uma descrição. Isso só nesse parágrafo, pegando aí que os próximos 5, no anterior 8. Olha o quanto tem de grande e não tem fala, não tem desenvolvimento. É só a descrição de uma cena gigantesca. Que no final acaba, mas sempre é um outro trabalho noturno, como se fosse um detalhe do tipo, eu vou então destruir a criatura no final e sei lá o que, e a vida que segue. E daí, mano? E daí, velho? Não traz mais nada. Então, assim, quer fazer um conto de uma cena só? A cena da caça da Ulrich, a cena da batalha dela contra as criaturas, contra pessoas, que você... Beleza, faça isso. Só que entenda aquilo que você quer fazer. Eu quero trazer que mensagem, que punch, que história, que desenvolvimento, que emoção. Porque se for só uma descrição, você vai perder muitos pontos. Podia ser algo incrível. A gente poderia criar, nessa história, poderia ter a profundidade da personalidade dela, da moral dela, dos sentimentos, da briga com o universo, da ascensão dela. Podia trazer tanta coisa, uma profundidade gigantesca de desenvolvimento de personagem, world building, plot. Mas a gente tem o quê? Relatos e relatos e relatos sem confirmação, relatos sem profundidade, relatos sem emoção, e no final quer fazer um final épico. Trazendo uma frase épica, mas sempre há outro trabalho noturno. Como se eu, como defensora da noite, preciso fazer isso. Beleza, Batman, vai lá. Faz a sua justiça aí e foda-se. Não é assim que funciona. Não é assim que deveria ser feito. Existe certo e errado na literatura? Não. O errado é quando não dá certo. Não deu certo. Se fosse então, mas... Cara, obviamente, é tudo sempre gosto, é tudo sempre desenvolvimento. Claro que tem alguns personagens que são mais atrativos que outros, mas eu não tenho nada contra nenhum personagem. O meu maior problema aqui são a forma como as pessoas, ao escrever, tiram a oportunidade de deixar os heróis muito mais legais. Se você mostrasse um desenvolvimento emocional, dúvidas, conflitos mentais, dificuldades emocionais, físicas e emoção e troca, sei lá o que. Nada Camille, por exemplo, eu não curti muito o fato dela se sentir soberba. Mas isso aí é porque eu não gostei da personalidade dela. Só que a descrição e como ela falou foi perfeito. Foi feito no ponto de vista dela, foi colocado um filtro diferente, ela usou palavras que remetam à personalidade dela. Show, aqui não acontece. Falta emoção nas descrições, falta urgência nas batalhas, falta desenvolvimento e arcos. Então, dava pra ser melhor. Mas ia gastar mais tempo, mais desenvolvimento. Beleza, que a história que fique maior. Tem como resumir essa história deixando mais intensa, deixando mais emocionante. Por quê? Porque você tira os excessos e faz com que as palavras, as informações tenha mais do que uma função. A função descritiva, mais a descrição do ambiente, juntamente com o caráter dela e com o ponto de vista dela. 3 funções na mesma frase. Porque existe uma grande diferença entre dizer que a porta é branca e dizer que a porta da entrada do sol é branca. A porta da entrada do sol, já trouxe pelo menos, eu ganhei mais 3 palavras. Entrada do sol. Mas aqui eu pelo menos eu coloco uma relação de word building. Eu já descrevi a droga da porta, mas pelo menos já coloquei um word building religioso. E no caso dela, que tem lua, que tem divindade, tem solar, e tem lunar, e tem toda essa questão dessa dualidade, dessa luta contra o supremo mal dos solares, pude desenvolver disso. Porque, poxa, é um conto, é uma historinha. Por que não desenvolver?
Você não vai fazer, não vai gastar milhões de tempos pra escrever um livro. Não, é apenas um conto, pra deixar mais vontade de pensar, pô, a heroína é ruim pra caramba no jogo, mas pô, que história legal, velho. Então perdeu muito essa oportunidade de desenvolver um negócio bem da hora. Então, pessoal, essa aqui é a Diana. Eu fui bem enfático em algumas coisas, até ficou um pouco maior essa parte aqui final. Mas a ideia é sempre trazer reflexões diferentes e premissas para você, quando você for escrever o seu world building, as suas histórias, os seus contos, vocês entenderem um pouco mais aprofundado aquilo que vai desenvolver as suas histórias. E, obviamente, trocas de informação, aprender de uma forma conjunta. Eu, junto com o meu grupo de escritos criativos, o Matheus, a Camila, o André, a gente faz diversos diálogos e diversas conversas que muitas vezes eu observo ó Matheus, esse trecho aqui da sua história tá um pouco infodump. E eu também escrevo infodump, porque na hora que você tá pensando em outras coisas, aí ele fala, ó Rafa, aqui tem infodump, a gente vai lá e arruma. A ideia da troca de textos é a gente ir evoluindo na nossa melhora e deixando textos muito mais polidos e muito mais bem formatados. Por isso que eu gasto bastante tempo tentando trazer muito mais emoções do que simplesmente a história. A história você vai ler lá, tá aqui na descrição, direto você tira as próprias conclusões. O que eu gosto de trazer é mais na questão da técnica, da vontade, do sentimento, das percepções, porque isso traz muito mais força. Beleza, pessoal? Então isso aqui foi a Diana. Eu vou deixar aqui embaixo quais são os 3 próximos heróis que a gente vai conversar, que é a Zoe, que é o Seth e é a Morgana. Beleza? Então deixa aqui nos comentários qual que é o herói que você gosta, que não apareceu aqui ainda pra gente conversar e fazer um vídeo sobre ele. E obviamente deixem aqui, para aqueles que já conhecem a história dos Lunares e dos Solares, qual das duas você acha mais interessante e qual dos dois você acha que seria mais a sua personalidade. Use a boa das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!